Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Tá? As nossas aulas dessa semana, para a gente não perder o raciocínio das reações de oxi-redução, nós vamos continuar agora na apostila 4, na frente 4, tá? Porque nós vamos começar, falando de uma matéria aqui nova, nós vamos analisar essas reações de simples troca bem devagar, com bastante atenção, para a gente estar entrando na parte que a gente estuda aqui no terceiro ano, seguindo o plano de estudo do objetivo, tá? Que é a eletroquímica, tá bom? Então, para a gente não perder o raciocínio, nós terminamos lá a frente 4 da apostila 2, nós vamos continuar aqui na frente 4 da apostila 3. Tá? Então, esse módulo aqui que nós estamos falando é o módulo 20, está aí na página 89 da apostila de vocês, tá? Reações de deslocamento. As reações de deslocamento, são as reações de simples troca. Lembra que a gente estuda lá desde o nono ano, a gente vem estudando as reações de simples troca? O que é a reação de simples troca? Lembra que o primeiro conceito que a gente observa, é que eu vou ter uma substância simples nos reagentes e uma substância simples nos produtos, tá? E então essa reação, ela também é chamada de deslocamento. Por quê? A substância simples que está no reagente, ela desloca a substância que está composta, ela desloca. Ela entra no lugar e a substância, então, ela torna ficar simples, a substância que foi deslocada fica simples lá no lado dos produtos, tá? Então, basicamente é isso que ocorre. Um átomo, uma substância vai deslocar, que está composta, e a outra, como ela foi deslocada, ela vai se tornar simples aqui. Ocorre muito, entre metal e sal, que vai formar sal e metal, tá? Então, entre um composto metálico com sal, lá composto iônico, vai formar um sal, novamente um composto iônico, e mais um metal, certo? Mas aí, turma, o que acontece? Para ocorrer, esse deslocamento, no caso, entre os metais, vamos frisar agora nos metais, que ocorre também entre os metais, então nós vamos falar sobre eles. Mas vamos agora começar pelos metais. Para ocorrer esse deslocamento, o metal, que está como substância simples, ele tem que ser mais reativo que o metal que está ali na forma de sal, que o metal que está ligado ionicamente aos metais, certo? Então a gente diz que esse metal que desloca, ele é mais reativo que aquele metal que foi deslocado. Ou seja, o que é isso reativo para química? Como que a gente fala que esse metal é mais reativo ou menos reativo? A gente fala que ele se oxida mais fácil, tá? Então aí, por isso que eu falei para vocês, daqueles conceitos que a gente estuda desde o primeiro ano de oxidação e redução. Tá bom? Então, de agora, nós vamos usar muito nessas reações para a gente entrar na eletroquímica. Então, o metal que ele é reativo é aquele que oxida mais fácil. O que é oxidar? Oxidar é aquele que aumenta o número de oxidação, quando a gente vê lá nas reações de oxi-redução. Se ele aumenta, mas nós vamos trabalhar com o quê? Reações de oxidação está ocorrendo o quê? Transferência de elétrons. A substância que oxida, ela está perdendo elétrons, porque ela está perdendo carga negativa, por isso que o número dela aumenta, o número de oxidação dela aumenta. Então, quando a gente fala que ele oxida mais facilmente, a gente está dizendo que ele está perdendo elétron com maior facilidade. Então, os metais, a gente lembra que eles já têm tendência de perder elétrons, não é? A natureza deles é isso, eles têm tendência de perder elétrons. Só que tem uns que perdem com maior facilidade do que outros. Então, esse que perde com maior facilidade, se ele chegar perto de um composto, se ele está ali metal, ele chega perto de um composto iônico, em que ele tem maior facilidade de perder elétrons do que aquele metal que está ligado ionicamente, ele vai e tira aquele metal dali. Ele desloca aquele ali para se ligar ao metal, tá? E para isso, como que eu vou saber quem vai perder mais facilmente, quem vai perder mais facilmente?
né, quem que vai perder com maior facilidade, quem vai perder com menor facilidade. Existe uma fila que nós chamamos de fila da reatividade. Alguns vestibulares trazem essa fila de reatividade lá na sua tabela periódica, tá? Os seriados mesmo, eles trazem essa fila de reatividade, tá? E alguns vestibulares, lá eles, né, te dão a tabela e te dão aquela fila de reatividade. Mas ela é facinho, tá? Os que são tem maior reatividade, oxida mais fácil, tem mais tendência a perder elétrons. Os alcalinos terrosos sempre, e o alumínio. São essas três fileiras, alcalinos terrosos e alumínio, tá? Depois nós temos aí o zinco, o ferro, o chumbo também. São metais que têm facilidade de perder. Mas os campeões são os alcalinos terrosos e o alumínio, tá? E nessa fila de atividade nós temos o hidrogênio. Normalmente o hidrogênio ele fica, né, até quadriculado, tá? Até destacado, igual tá aí na apostila de vocês na página 89, tá? Por quê? O hidrogênio nós vamos dizer que ele é padrão, tá? A capacidade de oxidar dos metais foi medida com, né, tendo o hidrogênio como padrão, como se ele fosse a base, como se ele fosse zero, tá? Quando a gente entrar mais em eletroquímica, vocês vão entender melhor por que ele foi considerado, né, porque foi a partir dos valores dele, nós já sabemos quem são os mais reativos, quem são os menos reativos, tá certo? E depois do hidrogênio, nós temos alguns metais, o hidrogênio ainda tem mais facilidade de, entre aspas, perder elétron do que esses metais aqui. Igual cobre, igual prata, igual ouro. Lembra que a gente estuda que eles são os metais nobres porque eles não perdem elétron com facilidade. O ouro mesmo é o mais nobre dos metais porque ele é encontrado quase que puro. A gente não encontra ouro, é muito difícil, né? Hoje, na natureza, você encontrar um ouro ligado a outro elemento, que não seja ele mesmo, né? Aos átomos dele mesmo. Por quê? Porque a gente chama que ele é metal nobre, ele é metal que é difícil de oxidar, é difícil de perder elétrons, tá? A prata, né? Aí nós temos o cobre, tá? Então, essa é a fila de reatividade dos metais. Então, se eu tenho aqui um metal alcalino e tem, por exemplo, um cobre, ele vai deslocar. Se eu tenho um alcalino terroso, tenho uma prata, ele vai deslocar, tá? Né? Então, é isso que ocorre. Então, o que desloca? Então, ó, pra vocês verem. Então, por exemplo, o zinco, ele estava de 0, foi para mais 2. Tá vendo que ele sofreu oxidação? O que ele fez? Ele entrou no lugar do cobre. Por quê? Porque ele é mais reativo que o cobre. Se a gente voltar lá na fila da reatividade, ó, ele tá aqui, ó. O cobre tá aqui. Ele tem muito mais facilidade de perder elétrons do que o cobre. Por isso que ele vai e desloca, né, o cobre. Certo? Então, é isso que acontece, né, no deslocamento. Nós vamos estudar daqui a pouquinho na pilha, né, na eletroquímica, o que é isso, né? Quando eu coloco aqui, por exemplo, tem uma placa, né, aqui tem uma placa de zinco, né, e o cobre vai lá e fica ali né, ele fica na placa, tá? E o zinco, ele vai se desfazendo, ele vai se oxidando, ele vai perdendo elétrons, tá bom? Olha lá, então, e o que aconteceu com o cobre? Ele sofreu redução, certo? Tá? Então, vamos lá, né? Reações dos metais com ácido. Então, se o metal for mais reativo, ou seja, tiver maior facilidade de perder elétrons que o hidrogênio, que lembra que o hidrogênio formando ácido, ele se ioniza, ele perde elétrons? Então, se tem um metal mais reativo, nós vimos lá na fila, né, da reatividade, ó, até o ferro é mais reativo que ele. Então, o zinco é mais reativo que ele. Então, o que acontece? Ele vai deslocar o hidrogênio e formar o seu sal e liberar quem? O gás hidrogênio. Então, naquela reação que eu coloco um metal com ácido, que se começar a efervescer, o que está acontecendo é que o metal ele está oxidando, ele está perdendo elétrons, tá? Então, nós vemos aqui, ó, se a gente colocar, por exemplo, o ouro no ácido, o que acontece?
O ouro lá é o metal mais nobre, ele não perde elétrons, ele não vai deslocar, ele não vai tirar o hidrogênio dali, ele vai continuar ali intacto, porque ele é pouco reativo. Ele oxida difícil, né? O hidrogênio oxida mais fácil que ele, então não vai deslocar, o ouro vai ficar intacto ali, tá vendo? Então, o ácido ele não corrói todos os metais, ele corrói alguns metais. Ele consegue fazer oxidar metais que são mais reativos que o hidrogênio do ácido, certo? Reação com a água também não tem o H e o OH. O que acontece? Se for um metal reativo, igual os alcalinos ferrosos, eles vão deslocar o hidrogênio e formar a base. Né? Lá, ó, o Na vem, desloca o hidrogênio e forma a base. E libera o hidrogênio na forma simples. Lembra que substância simples, a mesma sendo um metal, se ele liberar, por exemplo, o hidrogênio não é metal, ele vai ficar como? Como H2, porque ele não é metal. Ele é, né, entre aspas, ele vai se transformar numa substância simples, porque ele quer compartilhar elétrons, tá? O zinco, já o zinco ele não forma o hidróxido de zinco, né? Ele forma o óxido de zinco, tá? E libera o gás hidrogênio. O cobre, essa reação não ocorre. Por quê? Se eu jogar o cobre na água, ele não vai deslocar o hidrogênio, porque o cobre é menos reativo que o hidrogênio, segundo aquela fila da reatividade, certo? Né? Deslocamento entre os ametais. Então, os ametais também deslocam, né? E se eu tenho um ametal lá que é mais reativo, como composto iônico, se eu tenho uma substância simples ametal, né? Que aí agora nós temos substância simples. Como que ele vai, a gente vai ver se ele vai conseguir deslocar o ametal do composto iônico. Como então, do mesmo jeito, né, que a gente tem a fila dos metais mais reativos, nós temos também a fila dos ametais mais reativos, ou seja, os que têm maior tendência de ganhar elétrons, né, no caso, então, reduzir, tá? Então, vamos lá, ó. Os que têm maiores tendências de ganhar é essa filinha aqui, ó. O flúor principal mais eletronegativo, claro que ele vai qualquer coisa, ele quer ganhar elétron mesmo. Oxigênio, cloro, bromo, iodos, né, o enxofre, cobre, fósforo e o hidrogênio, tá? Carbono, fósforo. Lembra daquela filinha da eletronegatividade? É a mesma. Fui ontem, só que quem não está aqui? O nitrogênio. O nitrogênio, ele é um ametal mais complexo. Ele é um ametal que ele não reage, mesmo ele tem grande eletronegatividade, mas ele não desloca assim facilmente um outro metal. Ele é mais de boa, ele é um ametal bem menos reativo. Tanto é que a gente encontra em grande quantidade no nosso ar atmosférico, né? A maior quantidade do ar atmosférico é formado pelo N2, justamente porque ele é pouco reativo. Tá? Então vamos lá, ó. Se eu tenho aqui o Cl, né? Então o Na é cático, ele não vai ser deslocado, ele vai só estar ali como espectador, ele tá ali só olhando o que está acontecendo, tá? Ele está disposto a doar. Quem vai receber com maior facilidade? O ânion, né? O ametal mais reativo, ou seja, entre o cloro e o bromo, o cloro é muito mais reativo, então ele vai deslocar o bromo e vai deixar o bromo, vai, né, ficar como substância simples e vai formar o composto iônico NaCl. Então, a reação ocorre porque o cloro é mais reativo que o bromo, tá bom? Tá? Então, né, entre os ametais, também nós temos a filinha. Ah, eu preciso guardar essa fila? Não, vocês vão ver que se tiver alguma reação que ocorra em algum vestibular de deslocamento, eles vão me dar a filinha de reatividade, ou lá na tabela periódica, né, em algum local, tá? Daqui a pouco nós temos que entender o que é deslocar. Como que eu tenho essa reação de simples troca? Como que ela ocorre? Eu tenho que saber por que, as condições dela ocorrer. Então, se for entre metais, né? Se eu estou vendo metal como substância simples, tá? Então, eu tenho que ver se vai ocorrer se aquele metal for mais reativo que o metal que estiver ligado ionicamente. Se a substância for um ametal, a reação vai ocorrer se aquele ametal for mais reativo que o ametal da substância iônica.
tá? Então, isso que eu tenho que entender sobre essa reação de deslocamento. Vocês farão para mim um resumo dessa parte, pode ser que na apostila mesmo, tá bem legal, né, o material de vocês, tá? Quero só que vocês acrescentem aí que o nitrogênio, o N2, ele é extremamente estável, ele só reage em determinadas condições de temperatura ambiente, por isso que não aparece lá na fila, né, dos ametais mais reativos, tá? E farão para mim os exercícios da página 91 e 92, tá? Que daqui a pouquinho, na nossa videoconferência, iremos corrigir esses exercícios e falar mais um pouco sobre essas reações de deslocamento ou simples troca. Tá certo? Bons estudos, até a próxima!